sua vida, é porque existe um Deus soberano que sabe o motivo pelo qual você está passando por aquela provação. E se Ele é conhecedor, tanto quanto você, não cabe a você confiar nele. Cabe a você pedir sabedoria para saber lidar com as suas dificuldades. E dificilmente, meus irmãos, a gente ora para que Deus nos dê sabedoria na prova, né? A gente geralmente ora para que Deus nos tire da prova. A gente geralmente ora para que Deus nos livre daquelas dificuldades. Mas Tiago está dizendo, peça sabedoria. Por quê? As pessoas querem sair. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou no controle da sua vida. Lembra ele que sustentou a ideia de que Jó seria provado. Ele disse, eu vou provar Jó para mostrar para Satanás. Eu sou o Deus do coração de Jó. Perceba, Deus estava no controle de tudo. Mas o que nós precisamos fazer então diante das nossas provações? Precisamos aprender a lidar com elas como cristãos genuínos e verdadeiros. Precisamos permanecer com o coração em Cristo, sem pensar em voltar atrás, mas olhar para o alvo, como o próprio apóstolo Paulo dizia. Eu não olho para as coisas que para trás ficaram, mas eu prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Existe um alvo para a nossa vida, e por isso nós precisamos de sabedoria para não nos perdermos no meio das nossas provações. No meio das provações, você será tentado a ser incrível. No meio das suas provações, você será tentado. O diabo vai nos tentar no meio das nossas dificuldades. Situações que muitas vezes nos trazem estresse, que muitas vezes nos trazem angústia, tristeza, onde você fica, meu Deus, eu não sei o que fazer diante de tais circunstâncias. O diabo então, ele vai tentar você, ele vai tentar tirar a sua fé, ele vai tentar tirar o seu coração de Deus, ele vai tentar alimentar a sua incredulidade. Mas Deus está te chamando a uma sabedoria diante das suas provas. Tiago achou necessário dizer isso para aquela igreja. Se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus, para que vocês não se percam no meio das provas. Sabe por quê? Se pela nossa capacidade, nós não saberíamos lidar com as nossas provações. Se fosse pelos nossos olhos carnais, não olharíamos para a provação com alegria. Se fosse pelos nossos olhos carnais, nós não olharíamos para as dificuldades como motivo de se alegrar. Por isso que geralmente a gente ouve do mundo o quê? Você está passando por provas. Não sei por que então você continua indo para... Eu não sei por que você... Porque o mundo olha com um olhar carnal. Mas o cristão, ele não tem um olhar carnal, porque ele recebeu o Espírito Santo para saber lidar com as suas provações, para saber lidar com as suas dificuldades. Por isso que Deus está dizendo, eu te dei o meu Espírito para te capacitar. Você será forjado por Deus, meu amigo. Mas o diabo não quer que você veja isso. Ele não quer que você veja os frutos que são gerados no meio das dificuldades. Ele não quer que você veja os frutos do Espírito que são gerados dentro do cristão quando ele está nas suas adversidades. Nós precisamos olhar para a provação com os olhos de Cristo, não com os olhos carnais. Como que o reino de Deus ensina a lidar com as provas? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
talvez o mundo vai ter. Isso não vai fazer sentido para o mundo, mas para o cristão isso vai fazer todo sentido. Porque no meio das nossas provações, meu amigo, o Espírito Santo nos faz capaz de sorrir, mesmo que os nossos olhos estejam cheios de lágrimas. O Espírito Santo dá-nos a graça de sorrir, os olhos cheios de lágrimas. Aleluia. Então Deus dará a você capacidade e sabedoria para lidar com as suas provações. E é isso que Tiago está dizendo aqui. A perseverança de vocês é ter uma ação correta. A perseverança de vocês. Perceba que é uma coisa, Deus ele te entrega a sabedoria para que você exerça. Você estacione. Você se dobre. Pensa que Ele sustenta. A graça dEle te basta. A graça dEle te encontra. Como é maravilhoso sentir a graça de Deus. Quando nós estamos em nossas dificuldades, a gente pensa, Deus, eu não sei. Mas tu sabes, Senhor. Tenta, sua graça me encontra. Creia que a graça de Deus irá te encontrar todos os dias. Então, nós devemos enfrentar as nossas provações com alegria. Nós devemos enfrentar as nossas dificuldades, adversidades da vida com alegria. Mas talvez você diga, Caio, e quanto à tentação? E Tiago fala aqui a partir do versículo 13. Se alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. O que Tiago está querendo dizer aqui? Perceba, algumas pessoas são provadas e no meio das suas provações elas são tentadas. Outras talvez não vão estar sendo provadas, ainda assim. Passando por tentações e precisam permanecer diante da tentação. Jovem, você precisa permanecer em Cristo. Ele diz aqui que Deus, ele não tenta, ele não pode ser tentado pelo mal, porque em Deus não há pecado, então ele não é tentado. E ele também não tenta a ninguém, mas nós somos tentados pelo quê? Pelo nosso próprio mau desejo. E está aqui algo que também você deve aplicar à sabedoria. Diante das suas tentações, Deus quer te dar estratégia e sabedoria para permanecer em Cristo. Diante das dificuldades, Deus quer te dar estratégia para você permanecer em Cristo. Ele diz assim no verso de número 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera. O que Tiago está falando é que é como se nos seus pensamentos o pecado viesse como uma sugestão. Imagina, por exemplo, considerando que hoje é um culto de jovem, eu vou trazer exemplos, mas no contexto de jovem. Imagina na sua escola, por exemplo. Talvez aquele colega fala com você de um jeito ríspido. E você sente, talvez, aquela braveza, né? Eu não posso deixar ele. Eu tenho que me impor. E eu vou falar um monte. Mas isso surge primeiro na onde? Como se viesse, como se estivesse concebendo uma sugestão. A carne, ela diz, faça isso mesmo. Fale isso para ele. E se necessário, vá até para agressão física. Estou dando um exemplo específico, mas existem tantas coisas em que muitos podem ser tentados. O que Tiago está dizendo é, analise o que os seus pensamentos estão trazendo para você. E não dê lugar ao pecado. Seus pensamentos vão trazer sugestões. Faça isso, faça aquilo. Mas o que é sabedoria?
é você escolher a Deus, mesmo diante da opção de escolher o pecado. Você permanecer com Deus, mesmo quando o mundo te traz sugestões, porque o mundo te dará sugestões. O pecado virá como uma sugestão, mas Deus deve ser a sua única escolha. Não pense que essa palavra é apenas aplicada aos jovens, porque todos nós somos tentados, porque somos pecadores. Mas a questão não é ser tentado, a questão é dar lugar ao pecado. Deus está te convidando a um compromisso sério com Ele. Ele não nos chamou para fraquejarmos na caminhada. Ele nos chamou para permanecermos escolhendo Ele, apesar de qualquer tipo de sugestão que o mundo faça. O pecado virá como uma sugestão, meu amigo, mas Deus deve ser a sua única escolha. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua mente. Ele diz a partir do versículo 16, ele diz, do capítulo 1, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Cometer o pecado não é você enganar alguém. Talvez quando uma pessoa ela peca mentindo, outra pessoa ela peca em diversas outras coisas, ela acha que está enganando talvez alguém que está ao redor dela, mas na verdade ela está enganando a ela mesma. Deus está dizendo, não se deixe enganar, porque o pecado ele é uma ilusão que o mundo apresenta para você. É uma ilusão momentânea que na verdade te leva para a morte. Tiago está dizendo o seguinte: sejam sábios diante do pecado. Escolham a Deus, escolham a vida, escolham a Cristo, escolham a presença, escolham o relacionamento com Deus. Ele quer que você leve o compromisso com Ele a sério. Ele quer que você viva com Ele lá na sua escola. Perceba a diferença. A pessoa, quando ela está diante dessa situação que eu dei um exemplo, alguém falou de um jeito ríspido com ela. E aí ela pensa, eu vou retrucar isso para fulano, para ciclano, porque eu não aceito desaforos. Tem isso na mente talvez. Aquele que não é sábio, o que ele faz? Escolhe fazer o que é errado. Ele escolhe ser como aquela pessoa. Ele também age com rispidez. Ele também fala, mas não, quem é o sábio? O sábio, ele não faz isso. O sábio, ele pensa em fazer, mas logo ele percebe isso que Cristo faria. Não é isso que a palavra de Deus me diz. Quando você está sozinho, e só está você sozinho, diante de um computador, de um celular, o pecado fará sugestões a você. Mas você deve se lembrar, não é isso que o meu Cristo faria. Diante de irritações, muitas vezes dentro do contexto em que você vive, o pecado fará sugestões a você, mas você deve se lembrar, não é isso que o meu Cristo faria, não é isso que a palavra de Deus me diz. Eu não aceito mais as sugestões do pecado, porque o pecado me sugere ir para um caminho de ilusão. A palavra de Deus me sugere um caminho extraordinário na presença de Deus. Você consegue ouvir o Espírito Santo falando com você pela palavra? Ele está querendo amadurecer você. Não se deixe enganar. E perceba, porque Tiago depois ele diz, não se deixe enganar, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Ele está falando, a sabedoria que vocês recebem não é uma sabedoria que vem do mundo.
uma sabedoria que vem de Deus. Porque o que é a sabedoria do mundo? Faça o que é mais fácil. Faça o que o sistema do mundo te sugere a fazer. Faça o que sua carne diz. Essa é a sabedoria do mundo. Escute a voz do Espírito Santo. Porque Ele tem conselhos preciosos para você. O mundo te dá conselhos, mas Deus também tem os conselhos dele para você. Ele está dizendo a quem você irá ouvir, a qual voz você irá escutar. E no versículo 6 ele diz: quando vocês pedirem sabedoria, peçam com fé, sem duvidar. Sabe por quê? Porque a questão não é apenas pedir sabedoria, mas é pedir com... Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Imagina aquele irmão que na hora da oração, ele vai orar: Deus, ele começa a sabedoria, Deus vai me dar situações. Aí, não sei se eu quero sabedoria mais. Ou então fica meio em dúvida: será que eu peço isso para Deus mesmo? Porque a responsabilidade é grande. E não tenham a mente dividida. Sabe o que Deus quer? Cristãos que estão certos do... Deus, eu quero sabedoria. Sua palavra me diz que eu devo pedir sabedoria. Deus, eu quero um compromisso com o Senhor, porque tua palavra me diz que eu tenho que ter um compromisso com o Senhor. Não tenham a mente dividida. E ele diz, porque esses que têm a mente dividida, eles são instáveis. Sabe o que é uma pessoa instável? É aquela pessoa que está fazendo de Deus, ela está engajada, mas de repente ela pensa: não sei mais se eu vou, não sei mais se eu falo, não sei mais se eu faço, não sei mais se eu oro. Dá lugar à preguiça, dá lugar ao celular, talvez, dá lugar a distrações que aparecem, enfim. Desviam o... Então Deus quer você certo do que você quer. Certo. Lembra de Daniel? Daniel, quando ele estava levado cativo para a Babilônia, ele estava lá diante dos manjares do rei. O rei tinha colocado aqueles manjares para os cativos da Babilônia se alimentarem. Mas Daniel olhou para aqueles manjares, para aquelas comidas, e ele disse: eu não vou comer essa comida. A Bíblia diz: Daniel estava decidido do que ele queria. Será que nós estamos decididos? Será que você está decidido do que você... Deus está te chamando agora para uma decisão. Eu quero a Cristo e ponto final. Será que você está decidido? Você já percebeu que o mundo não é o seu lugar? Você já está consciente? Você já recebeu conselhos do pastor? Já recebeu conselhos de irmão ali? E palavra aqui? E pregações? Mas o seu coração ainda fica relutante. Mas Deus está te chamando de novo. Decida-se. Eu estou te convidando para um relacionamento extraordinário comigo. Deus não nos chamou para uma instabilidade. Deus nos chamou para uma firmeza de fé. Mas essa firmeza, querida, não é adquirida sozinha. Lembra da parábola, o exemplo que Jesus deu ontem sobre a casa cheia? Ele disse o seguinte: homem sábio, homem sensato, ele construiu a sua casa. Mas o que significa construir a casa na rocha? Se você for ler o texto, ele diz: ele ouviu a palavra, foi em prática.
Esse é o homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Ele ouviu a pregação e se colocou à disposição de fazer o que diz a palavra de Deus. Ele não apenas saiu ouvindo, ele não apenas disse: que mensagem admirável daquele pregador, daquela pregadora, que louvor abençoado daquela irmã, daquele irmão, mas ele saiu decidido de que queria Cristo. Ele queria viver a palavra de Deus. Agora, o homem insensato, o homem que não é sábio, aquele que não é sábio, ele destruiu sua casa. Veio vento, chuva, veio dificuldades, veio tentações. O que aconteceu com aquela casa? Deus está chamando para permanecer na rocha mais firme. Diante das suas provas ou diante das suas tentações, escolha a Cristo. Vão ser diversas tentações, vão ser diversas provas, mas a sua escolha deve ser uma só: Cristo Jesus. Vão ser muitas lágrimas, mas a sua escolha deve ser uma só: Cristo Jesus. O mundo vai sugerir muitas opções, mas a sua escolha deve ser uma só: Cristo Jesus. Vou convidar vocês a se colocarem. Jovem, continue escolhendo a Cristo Jesus. O mundo te dará sugestões. O mundo dará sugestões a vocês. Na minha juventude, o mundo me deu muitas sugestões. Mas, meu amigo, eu encontrei a palavra de Deus como refúgio. Ela também será o seu refúgio quando o mundo te der sugestões. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Agradecer pela palavra dele ser o nosso refúgio.